Boa noite, boa noite. Sinalizem para mim se vocês estão conseguindo ouvir bem. Boa noite, todo mundo ouvindo certinho. Vamos esperar só mais uns segundinhos. A nossa live de hoje, muita gente vem conversando comigo, muita gente vem falando e gostando bastante do universo das finanças, da organização financeira, mas está sentindo muita dificuldade em criar o hábito de leitura. E aí, o que me veio de ideia? Conversando com algumas pessoas que estão até aqui na live com a gente, de começar esse momento de leitura com vocês. Então a gente vai ter uma série de 10 lives em 10 segundas-feiras diferentes, onde a gente vai ler e vai estudar sobre o livro Pai Rico e o Pai Pobre. Porque o que acontece com a leitura? Quando a gente não tem o hábito da leitura, a gente só desenvolve se de fato a gente começar a ler. Então não adianta você não sentar o bumbum na cadeira, você até cancelada já, e ler, porque o que cria o hábito da leitura é de fato você ler 1, 2, 3 páginas por dia, procurar entender, compreender e explicar. O hábito da leitura, ele demora a ser construído, mas uma vez que você adquire ele, vai te encher de ideias e de conhecimentos para transformar a sua mentalidade, tanto na área de finanças quanto para qualquer outra área, porque é muito diferente você buscar conhecimento e ter o conhecimento. No nosso caso, o Robert Kiyosaki, ele já fez o maior trabalho para a gente. Ele escreveu, tem aqui nesse livro, mais de 180 páginas, que ele pesquisou, ele fez vários trabalhos, várias pesquisas, várias confirmações nesse tema desse livro, e a gente só precisa ler. Então, assim, vamos começar com esse hábito. Eu vou ler o capítulo 1 para vocês, mas antes eu vou me apresentar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rosiane Sâncio, eu sou natural de Vila Velha, de Vitória, no Espírito Santo, mas eu moro aqui em Vila Velha hoje. Eu moro com meu marido apenas, a gente é casado há 3 anos. Eu sou contadora de formação, sou especialista em gestão tributária também, e sou master em gestão financeira e em liderança e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalho há mais de 15 anos na área financeira. Eu atuo como gestora financeira de uma empresa aqui na cidade de Vila Velha há muito tempo. Na verdade, eu atuo lá há 10 anos já. E também atuo como mentora financeira há mais de 3 anos. Essa iniciativa veio durante a pandemia, onde eu vi que muitas pessoas me buscaram e me procuraram pela necessidade de organizar melhor as suas finanças. A gente teve um cenário onde as pessoas não sabiam o que ia acontecer amanhã e a gente realmente ficou perdido. E nesses cenários, o que faz toda a diferença é você ter uma mentalidade de crescimento, é você ter uma mentalidade de desenvolvimento rápida, porque isso faz toda a diferença. E sim, só que minha trajetória não começou assim, como gestora, como mentora. Eu tive que vencer muitas dificuldades, porque eu vim de uma família muito humilde, mas eu sou a prova de que com muita educação e através de uma mentalidade de desenvolvimento, de crescimento, a gente consegue mudar a realidade de onde a gente veio, de onde a gente está. Hoje a gente vai fazer a leitura do livro Pai Rico e o Pai Pobre, o primeiro capítulo. Não sei como que vocês estão, se vocês estão com o livro na mão ou não, deixem nos comentários, por favor. Na semana que vem, já venham preparados e a gente vai começar essa leitura desse capítulo. O que a leitura do capítulo 1 ela nos traz?
ela é o tema Pai Rico e Pai Pobre. Então, o capítulo 1 ele já traz a essência do livro, onde ele mostra que tem o pai rico e o pai pobre, e a gente vai começar agora com essa leitura. O Robert Kiyosaki ele começa a falar da seguinte forma: tive 2 pais, um rico e o outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha o PhD e fizeram um curso universitário de graduação, com duração de 4 anos, em menos de 2 dias. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago, sempre com bolsa de estudos. O outro pai nunca concluiu o 2º grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em sua carreira e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiram rendas consideráveis, contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras e o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade, para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Ambos me ofereceram conselhos, mas não aconselhavam as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram os mesmos estudos. Se eu tivesse tido um único pai, teria tido que aceitar ou rejeitar seus conselhos. Tendo 2, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Em vez de aceitar ou rejeitar simplesmente um desses pontos de vista, eu me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e família, mas eles tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro. Por exemplo, um dos pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O outro: a falta do dinheiro é a raiz de todo o mal. Quando garoto, a influência dos 2 pais, ambos homens fortes, era uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e ouvia, mas os 2 pais não falavam a mesma língua. O contraste entre as suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como: por que ele fala isso a respeito das afirmações dos pais? Teria sido muito mais simples falar: sim, ele está certo, concordo com isso. Ou simplesmente rejeitar o ponto de vista dizendo: o velho não sabe do que está falando. Porém, tendo 2 pais que eu amava, fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolha por mim mesmo se mostrou muito valioso a longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou da rejeição de um único ponto de vista. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres, e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem na escola. Muitos de nós aprendemos sobre o dinheiro como os nossos pais. O que pode dizer um pai pobre a respeito de dinheiro para o seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas com uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre, Isso foi aprendido pelo filho em sua tenra idade. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica porque médicos, gerentes de bancos e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa impressionante dívida nacional se deve a uma boa medida a políticos e funcionários públicos muito instruídos que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área de dinheiro.
Muitas vezes penso no novo milênio e imagino o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência financeira e médica. Eles se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando a Medicare e a Seguridade Social Financeira ficarem sem dinheiro? Como uma nova nação sobreviverá e ensinará sobre dinheiro? Se ensinar sobre dinheiro continuar sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre. Como tive 2 pais para me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e, ao fazê-lo, percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar: não dá para comprar isso. O outro proibia o uso dessa palavra, insistia em que eu falasse: o que eu posso fazer para comprar isso? Num caso, temos uma afirmação, no outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa e o outro obriga você a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente não dá para comprar isso, seu cérebro para de trabalhar. Ao perguntar o que eu posso fazer para comprar isso, você põe o seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprasse tudo o que desejasse. Ele incentivava fanaticamente que exercitasse minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia que eu exercito. Quanto mais forte fica, mais dinheiro eu ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente não dar para comprar isso era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr o seu cérebro a dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha o costume de exercitar o seu cérebro. O resultado era que, ao longo do tempo, um dos pais ficava mais forte financeiramente e o outro enfraquecia. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regularmente, enquanto a outra senta no sofá e fica assistindo a TV. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Meus 2 pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deveriam pagar mais impostos para atender os menos afortunados. O outro dizia: os impostos punem os que produzem e recompensam os que não produzem. Um dos pais recomendava: estude arduamente para trabalhar em uma boa empresa. E o outro falava: estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Um dos pais dizia: não sou rico porque tenho filhos. O outro: tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora de jantar e o outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Um dizia: em questões de dinheiro, seja cuidadoso e não se arrisque. O outro: aprenda a administrar o risco. Um recomendava: nossa casa é nosso maior investimento e nosso maior patrimônio. O outro: minha casa é uma dívida e se sua casa for só seu maior investimento, você terá problemas. Ambos os pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles pagava suas contas em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades. Sempre estar preocupado com aumentos salariais, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licença saúde, férias e outros benefícios. Eles ficavam impressionados com 2 dos seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo. Ele adorava a ideia da assistência médica e serviços de reembolso de alimentos que os militares ofereciam a seus aposentados. Ele também se empolgava com as cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente: trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias. O outro pai acreditava no total autossuficiência financeira. Ele sempre se manifestava contra a mentalidade dos direitos e falava que isso estava criando pessoas fracas e financeiramente necessitadas. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Um dos pais lutava
lutava por poupar alguns dólares, o outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro me ensinou a fazer sólidos planos financeiros e de negócios, de modo que eu pudesse criar empregos. Ter dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia: nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como: sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isso. Mesmo que tivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário, ser pobre é algo eterno. Meu pai pobre dizia: não ligo para dinheiro. Ou dinheiro não é importante. Meu pai rico sempre dizia: dinheiro é poder. O poder de nossos pensamentos nunca poderá ser medido ou avaliado, mas desde jovem se tornou óbvio para mim a tomada de consciência dos meus pensamentos e da forma como me expressava. Observei que meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa dos seus pensamentos e ações. Quando garoto, tendo dois pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar com os meus. A quem ouviria? A meu pai rico ou a meu pai pobre? Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar pelo dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional, um advogado ou um contador, ou que fosse uma escola de negócios para obter um MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo trabalhar para mim. Não trabalho por dinheiro, costumava repetir uma outra vez. O dinheiro trabalha para mim. Com 9 anos de idade, resolvi ouvir e aprender com meu pai rico, tudo sobre dinheiro. Optei por não dar ouvidos ao meu pai pobre, mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários. Uma lição de Robert Frost. Robert Frost é o meu poeta favorito. Embora goste de muitas de suas poesias, a minha preferida é The Road Not Taken. Quase todos os dias recorro às suas lições. Num bosque amarelo, 2 caminhos se separavam, e lamentando não poder seguir os dois, e sendo apenas um viajante, fiquei muito tempo parado e olhei para um deles tão distante quanto pude, até onde se perdia na mata, então seguir o outro, como sendo mais merecedor, e tendo talvez melhor direito, porque coberto de mato e querendo uso, embora os que por lá passaram os tenha realmente percorrido de igual forma, e ambos ficaram essa manhã, com folhas que passo nenhum pisou. Guardei o primeiro passo para o outro dia, embora sabendo como um caminho leva para longe, duvidasse que algum dia voltasse novamente. Direi isso suspirando, em algum lugar daqui a muito e muito tempo. 2 caminhos se separaram em um bosque, e eu escolhi o menos percorrido, e isso fez toda a diferença. Robert Frost, 1916. E isso fez toda a diferença. No correr dos anos, pensei muitas vezes no poema de Robert Frost, ao escolher não dar atenção aos conselhos e atitudes quanto a dinheiro do meu pai muito instruído. Tomei uma decisão dolorosa, mas foi uma decisão que determinou o resto da minha vida. Com a decisão de quanto a quem dar ouvidos, teve início minha educação sobre dinheiro. Meu pai rico me deu lições ao longo de um período de 30 anos, até que cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que ele estava tentando martelar na minha cabeça, às vezes bastante dura. O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a instrução financeira. O dinheiro vem e vai, mas se você tiver sido educado quanto ao funcionamento do dinheiro, você adquire poder
sobre ele e pode começar a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não funciona é porque a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona, e assim passam suas vidas trabalhando pelo dinheiro. Como comecei com apenas 9 anos, as lições que meu pai rico me ensinou foram simples. E quando tudo foi dito e tudo foi feito, encontramos apenas 6 lições repetidas ao longo de 30 anos. Este livro trata dessas 6 lições expostas de maneiras mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não pretendem ser respostas e sim marcos. Marcos que o ajudarão a você e a seus filhos a se tornarem mais ricos. Não importa o que aconteça em um mundo de crescente mudança e incerteza. A lição 1 é: os ricos não trabalham por dinheiro. A lição 2: para que a alfabetização financeira? A lição 3: cuide dos seus negócios. A lição 4: a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Lição 5: os ricos inventam dinheiro. E a lição 6: trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Como vocês puderam perceber, a leitura do capítulo 1 foi rápida, sucinta, e é muito simples da gente criar uma mentalidade de leitura, porque passamos menos que meia hora e já temos aqui um capítulo inteiro lido. Se é difícil para você criar um hábito de leitura, vem comigo nessa jornada de 10 segundas-feiras, onde vamos ler todos os 10 capítulos do livro O Pai Rico e o Pai Pobre, e sempre vai ter uma lição para a gente no final. Com a leitura desse capítulo, o que a gente traz de lição? O título do capítulo é, de fato, O Pai Rico e o Pai Pobre, onde o Robert Kiyosaki explica que ao longo de sua vida ele teve a chance de aprender com 2 pais. O seu pai biológico, que é o que ele chama de pai pobre, não por não ter dinheiro, mas por ter uma mentalidade financeira considerada como pobre, e o pai rico, que era o pai de um amigo seu da escola. Tanto o pai rico quanto o pai pobre, na época que ele começou a ter os ensinamentos, não era nem rico nem pobre, mas ele percebeu que cada um dos pais que ele adotou tinha uma mentalidade em relação ao dinheiro diferenciada. O pai pobre dizia para ele assim: eu nunca vou poder comprar tal coisa. Já o pai rico falava: não fala essa frase, meu filho. Você fala da seguinte forma: como eu posso comprar tal coisa? Uma vez que você dá uma pergunta ao seu cérebro, você deixa ele trabalhando ao seu favor, fazendo com que você faça ele encontrar a resposta de como você pode adquirir tal objeto. Uma vez que você fala: não consigo comprar, não é para mim, você automaticamente você desliga o seu cérebro e ele não vai buscar a resposta que você precisa e está fadado pacientemente a realmente não ter o que você procura. Quanto às lições do capítulo, eu trouxe 2 lições para a gente refletir. Quantos de nós praticamos os mesmos hábitos financeiros que os nossos pais praticam? Como que foi a mentalidade que os nossos pais ensinaram pra gente? Foi a mentalidade de pai rico ou foi a mentalidade de pai pobre? Já vimos que não tem relação com dinheiro, os 2 trabalharam muito bem, os 2 tiveram instruções, os 2 eram muito bem sucedidos, só que eles tinham mentalidade diferente em relação ao dinheiro. O que os nossos pais acabaram ensinando pra gente? Que podemos desenvolver e construir qualquer coisa a partir do dinheiro, que o dinheiro precisa trabalhar pra gente, que a gente precisa enfrentar dinheiro, ou construir a mentalidade que precisa estudar, fazer uma faculdade, ter um concurso público, que é o máximo que a gente vai conseguir. Então fica a reflexão para vocês de: será que a gente está praticando o que os nossos pais ensinaram? Se sim, será que é a mentalidade de pai rico ou de pai pobre? Se for de pai pobre, você quer permanecer? Ou se for de pai rico, como você vai fazer isso aumentar? Você já parou para se perguntar se o que você aprendeu é a forma correta de cuidar do seu dinheiro? Será que você cuida do seu dinheiro da maneira correta? Será que você cuida do seu dinheiro de forma organizada, com a mentalidade de crescimento?
Eu trouxe duas liçõezinhas aqui do Pai Rico e do Pai Pobre para vocês verem um pouquinho da diferença entre eles. O Pai Rico nunca concluiu o segundo grau. Não estou falando para vocês pararem de estudar. Gente, eu sou fanática por estudo, por educação. Já fiz minha graduação. Eu nunca pensei que depois da minha graduação eu faria uma pós-graduação logo em seguida, um MBA. E com graças a Deus eu concluí o meu terceiro MBA esse ano. Então a educação ela é necessária. Mas neste caso o Pai Rico nunca concluiu o segundo grau. Sempre trabalhou arduamente e era bem sucedido e morreu deixando milhões, porque ele tinha mentalidade de crescimento financeiro, onde ele se propôs a fazer mais dinheiro e que o dinheiro trabalhasse para ele, mudando a sua mentalidade e entrando em ação, porque não só o pensamento positivo não resolve se você não colocar em prática. E já o Pai Pobre, ele foi muito instruído, se formou nas faculdades, foi bem sucedido, mas sempre enfrentou dificuldades financeiras e quando ele veio a falecer, ele deixou contas a pagar. Então, uma das lições que a gente aprende nesse primeiro capítulo é que existe dois tipos de mentalidade financeira, que no caso o Robert Kiyosaki deixa como o Pai Rico e o Pai Pobre. E a gente precisa entender qual é a nossa mentalidade e como a gente transforma isso para ser uma mentalidade de riqueza, de sucesso e de prosperidade. Agradeço a todos por participarem. Quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram da live, se foi útil para vocês, se fez sentido 30 minutinhos do seu dia para você ler um capítulo inteiro de um livro. Quando foi a última vez que você havia lido? Me conta aqui, deixa nos comentários, manda no direct o que você achou da live, o que você achou do capítulo, deixa a sua reflexão. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado mais uma vez, já demos o nosso horário. Realmente essas lives são para ficar curtinhas, para a gente ler um capítulo por vez. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem no direct, podem me perguntar, que eu respondo a todas. O importante é que a gente tenha a lição do capítulo 1 aprendida, para na próxima segunda, 7h30, voltemos aqui com o capítulo 2 do livro, para ter mais insights sobre mentalidade financeira, sobre como mudar isso, todas as lições que o Robert Kiyosaki aprendeu e como ele não seguiu o caminho do pai pobre dele, seguindo o caminho do pai rico. Combinado, gente? Muito obrigada, boa noite, que a noite de vocês seja incrível, assim como a manhã e a semana. A semana seja abençoada por Deus para todos nós. Tchauzinho, galera! Eu não sei como é que...